Oi, meu nome é Luciana Munhoz e aqui é o Bioéticas, um canal voltado para a esfera da saúde e do direito. Hoje eu quero trazer para vocês mais um Cine Bioéticas. Vamos falar sobre Para Sempre Alice, Still Alice, de 2015. É um filme que tem como estrela principal a Julianne Moore, que tá fantástica no papel. Eu recomendo muito vocês assistirem. O que eu vou falar aqui vai conter spoilers, então não tem como tratar sobre os assuntos bioéticos sem entrar um pouquinho no filme. Mas eu prometo para vocês que eu não vou dar o desfecho do filme, eu realmente só quero instigá-los a pensar em alguns assuntos que esse filme desenvolve muito bem. É uma história muito bem construída, principalmente que a gente enxerga toda a história a partir da perspectiva da paciente, da Alice. A gente começa a enxergar ela ali já no início numa celebração familiar. Ela tá fazendo 50 anos e ali no meio ela perde um pouquinho o lapso da memória, ela esquece, a gente vê que ela perdeu um pouco as palavras dela ali junto com a família dela. Logo depois a gente também vê ela dando uma aula na universidade, ela é uma professora PhD em neurolinguística na Universidade de Colômbia e no meio da palestra também a memória dela dá algumas falhas. Novamente a gente vê ela correndo pelo campus da universidade, se exercitando, momentos pré-coronavírus, né? Se exercitando ali tranquilamente e ela se perde no meio do campus, sendo que ela trabalha ali há muitos anos. Então ela vai atrás de um diagnóstico e ela descobre que ela tem a doença de Alzheimer, a Early Onset Alzheimer, né? Então ela está na parte inicial, nos estágios iniciais de Alzheimer. E de forma muito interessante essa história ela vai se desenvolvendo e tem alguns assuntos que são fundamentais de serem trabalhados aqui. O primeiro deles que eu quero trazer para vocês é a perspectiva da autonomia. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos maiores aspectos dentro da própria doença do Alzheimer, né? Ela reconhecer se os desejos delas, ela consegue expressar aqueles desejos. Afinal, o Alzheimer tem como maior característica a perda da memória. Tem várias outras consequências, mas também a perda da memória. E ela começa então a se questionar se ela é ela mesma, se ela consegue expressar os desejos dela, se ela consegue ser ouvida pela família. E falando sobre família, também essa outra parte da perspectiva da autonomia. Ela senta com os filhos, ela tem 3 filhos e ela tem um filho mais velho que é um médico, ela tem uma filha que tá querendo ser mãe e tem uma filha mais nova que a gente pode dizer que ela é como se fosse o patinho feio da família, né? A rebelde que não quis ir para a faculdade, que quer ser uma atriz. E a gente começa a ver que o cuidado maior vem dessa filha mais nova, a que era perdida na família, né? Ela que começa a cuidar da mãe dela e ali começa a ter um duelo, né? Uma dificuldade de encontrar a harmonia entre você super proteger alguém, a filha, né? Super proteger a mãe e a mãe conseguir se expressar. Essa harmonia ela é muito difícil, principalmente em doenças como essa, que envolve todo o círculo familiar, né? Uma outra característica também muito importante do filme é sobre os testes genéticos. Você, quando tem algumas doenças como essa, pode fazer o teste e ver se você vai vir a desenvolver a doença. E ali a gente vê então que os 2 filhos mais velhos, eles fazem o teste, até pela característica deles, né? Um médico, ele é mais analítico e a filha que tá querendo ter outro filho, também eles vão lá e fazem o teste para ver se eles não têm a doença, não vão desenvolver, mas a filha mais nova, ela opta por não fazer o teste. Isso é um grande debate na família, como se fosse um grande crime ela não querer descobrir antecipadamente o que vai acontecer com ela, e ela justifica que ela quer que a vida dela continue e que se for para acontecer ela vai lidar com essa questão e pronto, ela não quer viver na perspectiva do medo de talvez ter um positivo e passar a vida inteira preocupada com isso, afinal a gente sabe que a Alzheimer ainda não tem tratamento, então ela somente realmente ficaria esperando para ver se ela ia desenvolver a doença ou não. Ela optou por não fazer e esse é um grande debate do filme importante. A terceira questão aqui também, que eu acho que é muito interessante de ser abordado, é o fato de que a filha que quer ter filhos, né, que está tentando ter filhos, ela decide então fazer o processo de fertilização in vitro. Assim ela consegue tirar o embrião e ver quais embriões podem desenvolver essa doença e somente fazer a transferência embrionária do filho que não vai vir a desenvolver a doença de Alzheimer. E essa é uma possibilidade que
foi desenvolvida, mas que também pode ser muito questionada, né? Afinal, a gente está tirando a possibilidade de um feto vir a nascer e ter essa doença. Enfim, isso é algo que também é muito debatível moralmente, eticamente, se isso é correto, se isso não é correto. De qualquer maneira, eu recomendo muito que vocês vão ver esse filme. Eu também fiz questão de falar o nome dele, porque em inglês o nome é muito interessante, né? Ele faz uma brincadeira com as palavras, que é Still Alice, ou seja, ainda Alice, né? E é interessante ver isso porque realmente é a partir da perspectiva dela que o filme vai se desenvolvendo, que é algo que geralmente é diferente. Ou a gente é um interlocutor terciário que tá vendo aquela história acontecer, e nesse caso a gente vai acompanhando o filme a partir dos olhares dela. Então é realmente uma história muito interessante. A Julianne Moore entrega demais e eu recomendo que vocês vejam Para Sempre Alice. É isso, deixa nos comentários se vocês já viram esse filme, já pega a caixinha de lenço, porque vocês vão chorar, vão se questionar sobre se vocês tivessem essa doença, o que vocês escolheriam, o que vocês não escolheriam. Esse é um filme que faz a gente pensar muito, recomendo. E eu vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem se vocês ainda não se inscreveram, e deixa aqui nos comentários quais outros filmes que vocês querem que a gente traga aqui para vocês. É isso, tchau, tchau! Pronto!